Como se sentir seguro com atendimentos de acupuntura? Como atingir essa postura de autoconfiança, de segurança, quando nós estamos aí, né, atendendo os nossos pacientes, nós acupunturistas. Então, como é que a gente faz para atingir essa postura de segurança ao atender os pacientes? Como é que a gente chega até isso e qual é a grande importância disso nos atendimentos? E, na verdade, tudo que diz respeito a uma vida profissional, é super importante essa postura de segurança, né? Essa postura de segurança ao fazer um atendimento, ao prestar um serviço. É de grande importância essa postura e é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, né? Então, como se sentir seguro ao fazer um atendimento. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu vou trazer quais são os 5 passos que a gente deve se atentar para ter segurança ao fazer os atendimentos. Oi, Edna, tudo bem? Então, quais são os 5 passos? E ao final, nós vamos fazer juntos uma meditação de afirmações positivas para se tornar um terapeuta autoconfiante e seguro, né? Uma pessoa autoconfiante e segura, né? Porque além, de ser um terapeuta ou por trás de ser um terapeuta, um acupunturista, nós somos uma pessoa, que estamos ali com uma outra pessoa, nos doando, fazendo uma troca, porque toda relação é uma troca, né? Então, seja uma relação de terapeuta e paciente, é uma relação de troca. O Bert Hellinger dizia isso, dessa lei, essa lei dos relacionamentos, a lei do amor, onde duas pessoas estão tendo um relacionamento. Então, um profissional e um cliente, um paciente, é um relacionamento, né? E é um relacionamento que, para que ele flua bem, para que ele esteja equilibrado, é muito importante que cada um dê ali o seu 50%, né? Porque se um dá mais e o outro menos, já desequilibra essa relação. E isso é super importante, né? Que a gente entenda esse equilíbrio do 50% ali, dessa lei dos relacionamentos, né? Bem, então vamos lá, gente. O que é segurança? Porque como o tema da live como se sentir seguro, o que é segurança? Segurança é uma emoção? Segurança é um estado de ser? O que nos leva a ter esse sentimento, esse posicionamento de segurança? O que é que nos leva? Então, isso é um estado de ser? Isso é uma emoção? Isso é um sentimento? O que é, Quando a gente pensa em algo que a gente fica assim, poxa, isso é uma emoção? E o que é isso, Vamos pensar na segurança. A segurança a gente pode considerar que é um sentimento que nos traz, naquele momento, um estado de ser seguro. Então, uma época até quando eu estava fazendo um curso de neurociências, o professor do curso ele dizia assim, que o sentimento é diferente da emoção. Porque a emoção por exemplo, alegria, tristeza, medo, mas o sentimento ele vai além disso. O sentimento ele é o sentir no corpo, Então a emoção é uma coisa, Vamos pensar na raiva. Raiva é uma emoção, ou no medo, ou na tristeza, mas o sentimento é como eu sinto essa emoção, então é um pouco diferente. Ele vai muito para um estado de ser, Eu estou segura. Então, se eu estou segura, eu estou com um sentimento de segurança, eu me sinto segura, E esse sentimento de segurança, de se sentir segura, a gente pode chamar isso de um sentimento, de um estado de ser. Como é que eu sinto isso? Isso não é só no mental, Isso não é só no emocional, mas isso é no corpo também. A gente transmite isso através da nossa expressão, a gente transmite isso através dos nossos movimentos corporais, Existem algumas linhas que estudam até as posturas, Qual é a postura de autoconfiança? Qual é a postura de segurança? Qual é a postura que a gente precisa ter perante um paciente, perante um cliente ou perante a qualquer situação que você esteja vivenciando ali naquele momento. Então isso vai para um estado de ser, isso vai muito além simplesmente de uma emoção, Mas eu diria que segurança é um estado de ser, é a forma como você se manifesta no momento que você está fazendo alguma coisa.
né? E lembrando, falando sobre esse curso mesmo, né, de neurociências, ele falava muito sobre isso, né, o Dr. Joe Dispenza, do sentimento, né, que o sentimento ele vai além da emoção. O sentimento, ele é como é que eu sinto essa emoção no meu corpo, né? Como é que eu transmito essa emoção para a pessoa. E as pessoas percebem, né? As pessoas sentem como é que você está por dentro. Quando você está atendendo alguém, né? Quando você está com o seu cliente, certamente pela sua expressão, pela sua energia, pela sua postura, pelos seus movimentos corporais, esse cliente ele consegue perceber se você está seguro ou não ao fazer aquilo. E isso acaba gerando uma vibração. E essa vibração é o que vai moldar essa situação, esse atendimento, né, e que vai direcionar esse atendimento. E eu digo para vocês que isso é algo que eu demorei um tempo para entender, né? E eu tive um professor que eu sempre falo dele, que é um grande mestre para mim, né? E que é o criador dos cristais radiônicos, né? Professor Raul Breves. E o professor Raul, ele sempre falava assim para nós, e eu nunca mais esqueci, que como você está se sentindo é muito mais importante do que a técnica que você faz, do que de fato aquilo que você faz, né? Porque tudo que você fizer, independente da técnica, vai junto o teu sentimento, a tua intenção, e isso gera uma vibração. Então o professor Raul falava muito sobre a questão da intenção, né? Até teve uma live aqui que eu falei só sobre intenção, né? Qual é a sua intenção por trás de fazer qualquer coisa, né? E tudo aquilo que a gente joga como intenção volta para nós, de certa forma, né? Então é o processo do eletromagnetismo, né? Eu joguei, vai voltar para mim. Então, se eu jogo segurança, a chance de eu colher bons frutos é muito maior do que se eu jogar insegurança dentro de um atendimento. E a gente pode aplicar isso a qualquer relação profissional que aconteça aí, né? Quando há uma relação entre alguém que presta um serviço e um cliente que recebe aquele atendimento, né? Essa postura de segurança, essa intenção com que eu tenho ao agir, ao fazer esse serviço, ao prestar esse serviço, vai gerar um sentimento que vai gerar uma vibração, né? E falando sobre isso, o que é vibração energética? Porque a gente fala tanto em vibração, né? Pelo menos eu tenho escutado bastante falar sobre vibração e eu gosto muito de falar sobre vibração, né? Todo dia eu fico pensando muito sobre isso. O que é que eu tô vibrando agora? Como é que eu tô vibrando? Qual é o sentimento que eu tô vibrando? Né? Mas o que é vibração energética de fato, né? O que é isso? Então, se a gente for pensar em termos de universo, né? Tudo que a gente puder imaginar que existe no universo, absolutamente tudo é composto de energia. É energia, né? Essa energia, se a gente for olhar ao pé da letra, se a gente for se aprofundar nesse estudo, né, a energia, ela vem do quê? Ela vem do átomo, né? Então, o átomo, ele se movimenta o tempo inteiro, né? Por quê? Porque os elétrons, eles se movimentam o tempo todo em volta do próton, né? Então, o átomo, ele nunca para de vibrar. E a gente mede essa vibração em hertz. E tudo no universo é composto de átomos, né? Então tudo vibra o tempo inteiro. Então o nosso corpo vibra, né? Os nossos pensamentos vibram. Aquilo que eu penso gera uma emoção que gera uma vibração. Esse é um movimento que nunca se separa, que nunca deixa de existir e que nunca deixa de ser assim. Sempre aquilo que eu pensar vai gerar uma emoção que vai gerar uma vibração. Existem alguns pesquisadores que se aprofundam nesse estudo, né? Quem aí conhece o David Hawkins, né? Se você colocar lá no Google David Hawkins, você vai ver que ele é um psiquiatra que se aprofundou no estudo das vibrações energéticas relacionadas às emoções, né? Então, quando a gente fala em postura de segurança, em se sentir autoconfiante ao fazer algo, com certeza nós estamos falando de uma frequência vibracional,
né? É uma frequência vibracional. E é interessante, né? Porque algumas pessoas perguntam, às vezes, e já fizeram essa pergunta para mim, inclusive assim, colegas de profissão: poxa, como é que a gente faz para se desenvolver assim profissionalmente, para a gente trabalhar com atendimentos particulares, para a gente não precisar atender convênio, para a gente poder cobrar mais caro, né? Ou não vou nem dizer mais caro, mas cobrar aquilo que é justo, né? E aquilo que eu costumo responder é o que eu penso, né? Eu falo assim: olha, eu acho que é a postura com que você se posiciona que faz toda a diferença, né? É a postura mesmo, né? Como é que eu estou me posicionando perante a vida? Já começa por aí, né? Porque a gente está falando aqui de um relacionamento profissional, mas perante a vida, como é que eu me posiciono? Como é que eu me sinto perante a vida? Isso é muito importante, porque desde a hora que a gente acorda de manhã, a gente já precisa ter uma postura. Já pararam para pensar sobre isso? Né? Qual é a minha postura ao acordar? É uma postura madura, adulta, de quem vai e faz o que precisa ser feito, do que faz o que realmente tem que ser feito, como um adulto deve fazer? Ou será que eu estou na minha postura de criança? Porque a criança, ela faz birra, a criança, ela não quer ir para a escola, ela não quer tomar banho, ela não quer fazer exercício. E muitas vezes nós estamos nos manifestando numa postura de criança que existe aqui dentro de nós ainda, né? Ou seja, falta uma maturidade consciencial. Então pense que a postura, ela já começa pela manhã, né? Quando a gente acorda e decide o que é que a gente vai fazer do nosso dia. Imagine então com relação a tudo que a gente precisa fazer profissionalmente. É muito importante essa postura perante a vida. Então, quando alguém me pergunta isso, poxa, como é que eu faço para viver só de atendimentos particulares? Como é que eu faço para me sentir seguro com relação a isso? E eu costumo dizer, é uma questão de postura. Há poucos dias eu estava numa festa de aniversário e haviam várias pessoas sentadas assim numa roda conversando, né? E uma colega que estava lá, ela falou assim: olha, eu trabalho assim como terapeuta, porém eu também tenho um outro trabalho que eu tenho um salário fixo, que através desse salário fixo eu me sinto segura para poder saber que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. E ela falou assim: e se não fosse assim, eu não ia me sentir segura. Se eu trabalhasse só como terapeuta, só no consultório, porque como é que eu ia fazer como que ela falou? Como é que eu ia fazer uma dívida, um compromisso, né, de financeiro, se eu não sei o dia de amanhã? E aí tinham outras pessoas ali que também eram terapeutas, porque no fim das contas tinham muitos terapeutas ali. E aí a gente ficou meio assim: olha, na verdade, pra mim tá tudo bem, eu trabalho só como terapeuta, eu não tenho um salário fixo e eu me sinto segura. Eu me sinto segura porque eu sei que eu tenho conexão com aquilo que eu faço e eu tenho autoconfiança de que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas, né? Então, tudo é uma questão de como é que é o meu mindset, como é que é a minha mentalidade perante a vida, qual é o meu posicionamento mental, né? Qual o meu posicionamento emocional. Porque a partir do momento que eu tenho dúvidas sobre algo que eu mesma quero, eu já quebro essa frequência. Eu já quebro e como é que eu vou atingir algo que se nem eu mesma acredito, né? Então foi isso que eu falei. Até um dos nossos amigos brincou lá, ele falou assim: olha só aqui, a gente tem 3 terapeutas aqui, ó, bem-sucedidos e tal, ficou brincando com a gente, falando, né, é através da segurança, né? Então é isso que eu costumo dizer, né? E isso não tem a ver só com a sua relação com o dinheiro, a sua relação com a prosperidade financeira, mas com a sua relação com os resultados que você tem, né? Com os seus clientes, com os seus pacientes. Para que a gente atinja bons resultados, tudo começa com a sua intenção, com a sua postura perante esse cliente, perante esse paciente, né? Então, daqui a pouquinho eu vou falar quais são os 5 passos, né, para os acupunturistas, para os terapeutas trazerem aí para o seu mindset, trazerem aí para o seu dia a dia de trabalho para se sentirem seguros e autoconfiantes, né? Então isso é muito importante que a gente entenda aí esses 5 passos.
E aí, daqui a pouco, um pouquinho mais ao final, depois de falar esses 5 passos, nós vamos fazer juntos aqui uma meditação de afirmações para trazer para nós a autoconfiança, tá? E isso é bem legal também, para que a gente esteja sempre lembrando dessas afirmações e trazendo essas afirmações para o nosso subconsciente, que é quem na verdade comanda, né, os nossos comportamentos, os nossos movimentos aí na vida. Bem, deixei anotado algumas coisinhas aqui para não esquecer de falar aqui conosco. Todos os dias nós temos de 6 a 7 mil pensamentos, olha só. Isso aqui é um estudo da neurociência. Porém, o que tem sido comprovado hoje em dia? Que 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Então, hoje eu tenho de 6 a 7 mil pensamentos que são os mesmos do dia anterior. Então, o que acontece? A gente repete muito um padrão. A gente costuma repetir muito um padrão de pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? Então, é muito importante nos observar. Observar quais estão sendo os meus pensamentos, quais estão sendo os meus sentimentos que estão me levando a determinados comportamentos. Porque quando a gente quer mudar um comportamento, quando a gente decide que quer mudar um comportamento, a gente precisa começar mudando a mentalidade, começar mudando os pensamentos para levar a outros sentimentos, para levar a outros comportamentos, né? Então isso é bem importante de estarmos aí atentos, né? São os mesmos do dia anterior, né? Os mesmos pensamentos geram os mesmos sentimentos e os mesmos comportamentos, né? O que eu acabei de falar aqui. Bem, pensamentos e sentimentos, eles costumam gerar sempre uma frequência vibracional, uma frequência vibratória, né? Então, essa frequência vibratória, ela é o que molda tudo, na verdade. Ela é o que traz tudo. Então, aonde eu coloco o meu pensamento é aquilo que vai voltar para mim, né? Então, se eu jogo insegurança, volta insegurança. Mas se eu jogo segurança e autoconfiança, é isso que vai voltar, né? Então, ao atender um paciente, se você estiver seguro e autoconfiante, automaticamente você vai trazer isso para o seu cliente também, para o seu paciente também. Ele vai se sentir seguro e autoconfiante com relação ao próprio tratamento que está acontecendo com ele. E ele vai melhorar, ele vai atingir os seus objetivos, porque tudo é uma questão de frequência vibracional, entende? E se por algum motivo eu não estou me sentindo segura, autoconfiante ao executar uma técnica, então eu preciso parar e me organizar antes. Eu preciso parar e entender qual é o ponto que está me trazendo essa insegurança, porque tudo é tratável, tudo é modificável. Então, eu sempre falo que bloqueios são suscetíveis a ser desbloqueados e que muitas vezes essa postura de insegurança ela é simplesmente um bloqueio para a sua vida e a gente pode achar o ponto certo e desbloquear, tá? Então isso tudo é possível. Qual tem sido a sua postura perante a vida? Responda isso para você mesmo. Qual tem sido a sua postura profissional, sua postura no trabalho, né? Você tem se posicionado como um adulto? Você tem se posicionado como um acupunturista, como um terapeuta? Seja lá qual for a sua profissão, de repente você está assistindo essa live, você não é terapeuta e por algum motivo está aqui, mas dentro daquilo que você executa, né? Qual tem sido a sua postura? Como é que você tem se posicionado? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, né? É super importante que a gente faça essa pergunta para nós mesmos. Você quer ajudar ou salvar os seus pacientes? Essa também é uma pergunta muito interessante para que os terapeutas façam essa autoavaliação aí, né? Na verdade, gente, salvar, a gente não salva, a gente ajuda. Se eu, por algum motivo, estiver tentando salvar os meus pacientes,
Na verdade, eu não vou salvá-los e, pelo contrário, eu vou prejudicar o fluir desse tratamento, né? Por quê? Porque isso volta para a postura, né? A nossa postura como terapeutas, ela tem que ser uma postura de ajudar. Ou seja, você vai dar para o seu cliente os recursos que você tem. O seu cliente vai receber esses recursos e vai dar o que ele pode também. Então é uma relação equilibrada. Mas quando você, como terapeuta, fica se sentindo muito responsável por tudo que acontece na vida do seu cliente, automaticamente essa relação fica desequilibrada. E aí alguém sai da relação, que normalmente é o cliente. Então você acaba afastando os seus clientes da sua vida, por conta de que você está dando demais. Desequilibra a relação, o inconsciente do cliente sente e vai embora. É exatamente isso que acontece. Então as relações, elas precisam ser equilibradas. Ninguém salva ninguém em relação alguma. Nunca tente trazer todos os problemas do seu cliente para a sua responsabilidade. Foque sempre na técnica que você precisa fazer, naquilo que você precisa fazer e faça o que você precisa fazer. Você vai dar o seu melhor, você vai estar com uma postura de segurança, com uma postura de autoconfiança e vai lá e dá o seu melhor e faz o seu melhor. E o que é que vai acontecer? Essa relação vai ficar equilibrada. A partir do momento que você tenta salvar, você desequilibra a relação. E quando é que a gente tenta salvar? Quando a gente fica pensando que a gente deveria ter mais técnicas para ajudar aquela pessoa, quando a gente fica inseguro achando, será que a pessoa vai melhorar mesmo? Quando a pessoa fala para você que ela não melhorou, que ela tá com algum problema e você fica sentindo que, meu Deus, mas eu não fiz o meu melhor, eu não dei o meu melhor. Isso tudo é postura de quem quer salvar. E lembrando que nós não salvamos ninguém, nós ajudamos as pessoas. Então isso é super importante, tá? A técnica que a gente faz, no fim das contas, não é o mais importante, porque técnicas existem inúmeras, tá? Poxa, é interessante, é importante que você tenha um conhecimento aprofundado da sua técnica? É óbvio que sim. É óbvio que você precisa estudar e dominar a sua técnica, mas isso ainda não é o mais importante. O mais importante é o quão autoconfiante e seguro você se sente ao executar essa técnica. Qual é a sua intenção com aquela pessoa, que tem que ser uma intenção de ajudar e não de salvar, que tem que ser uma intenção boa, que passe uma frequência vibracional boa, porque aquilo que a gente joga volta, né? Eletromagnetismo, eu jogo e volta, tá? Tudo no universo vem por eletromagnetismo, eu tinha deixado anotado para falar isso, né? E perguntar para você mesmo como é que você se sente aí dentro da sua profissão, né? Você se sente um terapeuta? Você se sente um acupunturista? Qual é a sua profissão, né? Você se sente aquilo que você executa? Parece boba essa pergunta, né? Mas muitas vezes a gente vai testar o inconsciente de uma pessoa através de um teste muscular e a pessoa verbaliza lá a profissão dela, eu sou uma acupunturista, e o teste mostra que o inconsciente dela não acredita nisso. Então você precisa, na verdade, fazer um downloading para o teu cérebro, para a tua mente inconsciente, de que você é um terapeuta de sucesso, autoconfiante, que você é um acupunturista autoconfiante. Se você for um médico, eu sou um médico autoconfiante. Se você for um dentista, eu sou um dentista autoconfiante. E seja lá a profissão que for, esse downloading para o cérebro precisa ir. Porque, em primeiro lugar, você precisa acreditar em você. Em primeiro lugar, você precisa ter essa postura de saber quem você é e o que é que você está fazendo ali, né? Isso é muito importante, gente. E isso é totalmente testável, tá? A gente pode testar isso no inconsciente das pessoas. Bem, então agora eu vou falar quais são os 5 passos, tá? Que os acupunturistas precisam fazer
para se sentir autoconfiante, ter uma postura de segurança ao atender aí os seus pacientes, tá? Bem, a primeira delas, então, é se observe. Se observar, ou seja, olhar para você mesmo, né? Você se sente inseguro? Então, pergunte para você mesmo se tem algum momento que você se sente inseguro. Seja na hora de fazer o diagnóstico, seja na hora de escolher o tratamento para o seu cliente, de escolher os pontos para o seu paciente, né? Ou em qualquer momento na hora da anamnese, ou se dependendo da pessoa que chega até o seu consultório, se ela tiver de repente um cargo que você considera muito superior ao seu, se isso te intimida, tá? Tudo isso é importante que a gente faça essa análise. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo segura ou eu estou me sentindo insegura? Quando eu penso na infinidade de pontos de acupuntura que existe ali, será que eu me sinto insegura ao escolher os pontos? Tipo, eu vou usar esses pontos aqui, mas será que eu devia mesmo ter usado esse ponto? Se a gente está tendo esse tipo de pensamento, nós já estamos na frequência da insegurança. Então, quem joga insegurança, recebe insegurança. Lembra? Tudo é por eletromagnetismo. Seus clientes vêm por eletromagnetismo. Seus resultados vêm por eletromagnetismo. Tudo é eletromagnetismo, tá? Então, primeira coisa é se observar, tá? Você se sente culpado quando seus clientes não melhoram? Você se sente culpado por qualquer questão que aconteça com os seus clientes, tá? Lembre-se que todas as pessoas precisam viver os seus processos. É muito importante que as pessoas vivam os seus processos e muitas vezes a gente não vai interferir nisso. A pessoa precisa viver o processo dela, tá? Então, quais são os 5 passos para um terapeuta se sentir autoconfiante? Então, primeiro eu acabei de falar aqui, se observar. Observe você mesmo, se em algum momento você se sente inseguro, seja na técnica, seja ao falar com alguém, seja avaliando, seja como for, tá? Observe se você se sente culpado quando alguém não melhora. Passo 2, então, vamos lá. Terapeutas, acupunturistas precisam se tratar, precisam fazer alguma terapia também. Então, todo terapeuta precisa de um terapeuta. Isso é muito importante. Eu tô olhando para mim, eu tô olhando para as minhas feridas. Lembra que agora há pouco eu estava falando sobre a postura? Se a pessoa tem uma postura infantil perante a vida, ela precisa entender o que é que está levando ela a estar presa nessa infantilidade, né? Se a pessoa tem uma postura insegura, o que é que está levando ela para a insegurança? Então, o terapeuta precisa se tratar para se conhecer, para se melhorar, para ele estar muito mais equilibrado para atender os seus clientes. Então, esse é o passo 2. O passo 2 é terapeutas precisam fazer terapia, precisam se tratar também, precisam olhar para dentro, porque se eu olhar para dentro e eu me entender quais são os pontos que eu preciso trabalhar em mim, quais são os meus traços fardos que eu preciso mudar, eu vou automaticamente me posicionar com segurança perante o meu cliente, perante o meu paciente, tá? Então esse é o passo 2. Deixa eu ver o que eu deixei anotado aqui. Você se trata com outros terapeutas, você pratica autoconhecimento, né? Nós precisamos encontrar os nossos traços fracos ou fardos, né? E focar no nosso autodesenvolvimento. Isso é bem importante, tá? Bem, agora passo 3, né? Qual é o passo 3 para nós, terapeutas, acupunturistas, nos sentirmos autoconfiantes ao atender os nossos clientes? Passo 3 é confiar. Confie no processo, não tenha dúvidas no meio do caminho, não se sinta inseguro no meio do caminho. E na verdade, gente, quando a gente fala a palavra confiar, confiar significa soltar, significa deixar fluir. Você não pode agarrar o tratamento. Você não pode agarrar nada, na verdade, na sua vida. Absolutamente nada,
tá? Então, confiar é soltar, é deixar leve, é deixar tranquilo. Confie no processo. Você começou esse tratamento, vá até o final com confiança, porque você joga confiança, volta confiança. Solte, libere, deixa leve, tá? Esse é o passo 3. Então, para que você se sinta autoconfiante. Passo 4. Qual é o passo 4, então? Se conecte com o divino que existe dentro de você, tá? O divino, gente, todos nós temos, mas o que é divino? O que é divino? Divino é qual é o meu lado mais profundo, mais eu, mais essência, que nós podemos chamar de eu superior. Onde é que está esse meu lado? Esse lado divino nosso, ele está por trás das nossas crenças, por trás do nosso paradigma, por trás dos nossos bloqueios, por trás da nossa insegurança, por trás de tudo isso está o nosso lado divino. E aí talvez você possa estar se perguntando, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me conecto com o meu divino? Existem várias maneiras, eu acredito que seja diferente para cada pessoa. Mas para mim, o que funciona muito nesse aspecto é a meditação. Eu gosto de meditar, tá? Para algumas pessoas pode ser a oração. Para algumas pessoas é estar em contato com a natureza, tá? Para outras pessoas é estar bem conectado, sei lá, com a sua família. Mas é você entrar em contato com o divino que existe dentro de você. Isso é muito importante, gente. Parece besteira falando, mas é muito importante. A partir do momento em que eu paro e medito, e tiro o meu momento de meditação, eu limpo aquelas energias que ficaram ali, ó, acopladas em mim no dia. Eu saio um pouco do meu paradigma, eu saio um pouco das minhas crenças limitantes e eu entro em contato com a minha essência. Eu entro em contato com quem eu sou de fato. Vocês já pararam para pensar que ser é diferente de estar? Nós estamos o dia inteiro estando. Em que momento eu sou? Eu sou no momento que eu paro para meditar. Eu sou no momento que eu paro para me aquietar. Meditação não é relaxamento, como muita gente pensa. Meditar é entrar em contato com o seu eu interior. Isso é meditar. É se acalmar a ponto de ouvir a sua própria consciência. E quando a gente começa a trazer isso para um hábito nas nossas vidas, automaticamente a sua postura será de autoconfiança. Não tenha dúvida que isso é um caminho que vai te levar para a autoconfiança, tá? Deixa eu ver o que eu deixei anotado aqui. Meditação, exercícios físicos, né? Também ajuda muito a nos conectarmos com o nosso eu interior. E técnicas energéticas. Para a gente fazer técnicas energéticas, aí a gente precisa saber fazer essas técnicas energéticas. Às vezes pode ser que você não saiba fazer uma técnica energética. Mas daí você me chama no direct, fala comigo, faz o meu curso. Lá no curso Chakras na Prática, eu disponibilizei vários vídeos de várias técnicas energéticas, tá bom? Os meus pacientes, o que eu faço com eles? Eu mando um videozinho para eles da técnica energética que eu quero que eles façam. Eu dou uma tarefinha semanal para eles, né? Ou ensino eles aqui no consultório a fazer aquela técnica, uma única técnica que muitas vezes é algo bem simples, e eu peço para que eles façam durante alguns dias até o nosso próximo encontro. Aí no próximo encontro eu converso com a pessoa e às vezes eu mudo a técnica para uma outra, tá? E voltando ainda a esse assunto, né, que é o quarto passo, é vibrar na gratidão. O que é vibrar na gratidão? Já pararam para pensar o que é isso? Como é que eu faço para vibrar na gratidão? A gratidão, na verdade, é assim, é quando eu crio algo que eu quero, mesmo que isso ainda não aconteceu, mesmo que isso seja do futuro, mas eu já vivo como se eu tivesse aquilo. É como se eu agradecesse por algo que eu já decidi que eu vou ter, mas que de repente eu não tenho ainda, mas eu já acesso isso dentro de mim.
né? Então, se você deseja, por exemplo, ter uma agenda cheia de pacientes, eu quero, né, eu mentalizo lá, visualizo minha agenda cheia de segunda a sexta-feira, todos os horários preenchidos, mas na verdade não adianta só eu visualizar se aqui dentro eu não estiver sentindo que isso é possível, se eu estiver duvidando. Mas quando eu sinto gostoso, eu sinto que eu mereço, eu sinto que isso já está acontecendo, eu já começo a ter esse sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão, ele é exatamente a vibração que vai atrair isso, que vai trazer essa agenda cheia para mim. Eu já agradeço por aquilo que eu já decidi que eu mereço ter. E se por acaso você está duvidando, você não acredita, ou você sente que isso não é para você, é simplesmente olhar para isso e entender, poxa, o que é que está acontecendo com o meu mindset, né, com a minha mentalidade? Por que eu estou inseguro? Por que eu estou duvidando? Por que eu estou achando que eu não mereço? E aí tem a ver com o nosso sistema de crenças que a gente precisa lá e mexer, fazer uns ajustes, tá? E tudo isso é possível de ser trabalhado. O que eu tenho feito hoje, inclusive de forma online? Eu tenho dado mentorias para terapeutas para fazer reprogramação mental, para que a pessoa chegue do ponto A ao ponto B, né? E é bem legal essas mentorias, eu já acompanhei alguns terapeutas, alguns acupunturistas, foi muito legal. Inclusive pessoas que às vezes fazem mudança de carreira, sabe? A pessoa tinha uma profissão por um tempo e ela, de repente, ela muda de ideia no caminho e resolve se tornar terapeuta. E aí ela começa a fazer curso, mas ela ainda não se vê como um terapeuta e ela precisa se ver. Então essa mentoria, ela funciona para a gente fazer uma reprogramação mental para a pessoa se ver como terapeuta, ter essas crenças de merecimento, de autoconfiança e funciona, é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Tem que pedir pro pessoal fazer uns depoimentos aí pra gente colocar aqui no Instagram. Vamos pro quinto passo aqui agora, então. O quinto passo é estude a técnica, né? Então tá vendo que de 5 passos, um só está relacionado à técnica em si? Então a técnica que você exerce, você precisa sim estudar. Você não pode deixar de lado, né? Você não pode agir como criança, você tem que agir como adulto. O adulto se conecta com aquilo e estuda, né? Eu tô aqui com o material do curso Chakras na Prática do Acupunturista, né? Onde tem vários pontos de acupuntura. Para chegar a esses pontos todos, eu fiz um estudo de alguns anos, né? Para chegar em algo tão prontinho e bonitinho aqui para entregar para os alunos, né? Que facilitou bastante, porque a gente tem aí mais de 300 pontos de acupuntura, né? E aqui tá bem resumido, assim, alguns pontos sugeridos para a gente trabalhar dentro do método, né? Que é para estimular os chakras dos pacientes. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa entender esses pontos, saber o que é que eles fazem no nosso paciente, quais funções energéticas. Isso é muito importante, tá? Então esse que é o quinto passo. Agora nós vamos para a meditação, tá? Então o pessoal que vai fazer meditação aqui junto comigo, já se prepare aí para meditação, se possível esteja num ambiente um pouco mais tranquilo, sem muitos ruídos, sem pessoas interrompendo vocês. Se puder, coloque um fonezinho de ouvido. É uma meditação bem rapidinha aqui pra gente finalizar a nossa live, tá? Eu sugiro que a meditação seja feita na posição sentada, né? De preferência que não faça a meditação em outra postura, a não ser que você não possa, tá? Aí faz, tudo bem. Faça a meditação na posição sentada, com a sua coluna reta e os seus pés no chão. E aí eu vou começar a meditação com vocês aqui agora, tá bom? Eu esqueci de preparar a música, mas eu vou abrir o computador aqui bem rapidinho. E nesse meio tempo, enquanto eu vou abrindo o computador aqui, eu quero saber se tem alguém que tem alguma colocação sobre esse assunto. O tema da nossa live de hoje é como se sentir seguro nos atendimentos, né? Como ter uma postura de segurança. Às vezes você quer fazer uma pergunta, quer fazer algum comentário, quer que tá achando dos 5 passos. E aí, enquanto eu vou pegando a nossa música aqui, você pode escrever nos comentários, tá? E nós vamos nos preparando para a meditação. Muito bom, novamente, sempre incrível. Obrigada, querido.
Vamos lá, vamos para a meditação. Então vamos lá, pessoal. Mantenha a sua coluna reta. Coloque os seus pés no chão. Agora eu quero que vocês se concentrem só no meu áudio e fechem os olhos. Feche os seus olhos. E vá sentindo o seu corpo agora. Preste atenção no seu corpo todo. Como é que está o seu rosto, os músculos da sua face? Eles estão relaxados ou tensos? Relaxe eles. Solte o ombro direito, solte o ombro esquerdo. Vá sentindo a energia descendo da sua cabeça, chegando nos ombros. Relaxe bem o seu tórax, solte o seu abdômen, relaxe o seu quadril, solte o lado direito do quadril, lado esquerdo, relaxe as suas pernas e vai derretendo, vai deixando o seu corpo derreter, pensamentos vão vir, olhe rapidamente para o pensamento do mesmo jeito que ele veio, deixe ele ir embora. Vá sentindo o seu corpo, mantenha os seus olhos fechados. Vá se conectando com o seu eu interior. Faça uma respiração profunda, inspira uma vez pelo nariz, solta pela boca. Agora 2 vezes, inspira 1, 2, solta 1, 2. 3 vezes, inspira 1, 2, 3, solta 1, 2, 3. 4 vezes, inspira 1, 2, 3, 4 e solta 1, 2, 3, 4. Preste atenção agora no seu corpo, nas suas energias. Preste atenção agora na planta dos seus pés. Sinta a energia das plantas dos seus pés e imagine essa energia subindo pelo seu corpo todo. Vem subindo pelas pernas, quadris, sobe pelo tronco, cabeça. E essa energia toda chega lá no topo da sua cabeça. Agora sinta essa energia descer. Deixa ela descer pela sua cabeça, pelo seu corpo todo e volta lá para as plantas dos pés. Mais uma vez, deixa essa energia subir o seu corpo todo, vai lá para o topo da cabeça. E mais uma vez, deixa ela descer, desce por todo o corpo e chega nas plantas dos pés. E agora deixa energia nas plantas dos pés. Imagine que dos seus pés saem raízes, vão descendo para o centro da terra e se sinta conectado com a terra agora. Apenas sinta o seu corpo e à medida que eu vou falando as afirmações, você vai repetindo elas. Eu falo a afirmação e você repete. Mantenha ainda os seus olhos fechados. À medida que eu falo a afirmação, você repete. E sinta essa afirmação em você. Eu confio em mim. Eu confio no processo natural de recuperação do corpo e da mente. Eu relaxo, faço o meu melhor e o meu melhor é bom o suficiente. Eu sou um terapeuta de sucesso.
Eu estou pronto, disposto e capaz para atender os meus pacientes com segurança e autoconfiança. Eu sou autoconfiante e seguro de mim mesmo. A acupuntura é uma técnica segura que traz ótimos resultados. Essa afirmação você pode transformar aí na técnica que você trabalha se não for acupuntura. Eu sou um canal de luz e cura para os meus clientes. Vá sentindo essas afirmações dentro de você, vá se conectando com o seu lado divino. Todos nós somos seres divinos. Todas as dificuldades que nós apresentamos, seja insegurança, seja falta de autoestima, seja falta de autoconfiança, tudo isso acontece porque são bloqueios que foram formados no nosso corpo emocional. Mas intimamente, na nossa essência, todos nós somos divinos. E aos pouquinhos você vai abrindo seus olhos, vai voltando para o aqui e agora. E assim nós vamos finalizando esta meditação de afirmações. Procure sempre estar sentindo essas afirmações positivas dentro de você. Sinta-se autoconfiante, seguro, que eu tenho certeza que os bons resultados virão. E assim, pessoal, nós vamos terminando a nossa live de hoje. Quem entrou atrasado, o nosso tema hoje foi como se sentir seguro com seus atendimentos em acupuntura. E aí eu falei quais são os 5 passos para que você se sinta seguro. E agora ao final, né, uma meditação de afirmações positivas. Pessoal, alguém quer fazer um comentário final aqui que eu já vou finalizar a nossa live? Quero desejar para todo mundo uma ótima noite, tá? Esse vídeo também vai para o YouTube, às vezes você está assistindo essa live gravada, né? Está assistindo no Instagram ou no YouTube. E para quem quiser saber mais sobre o método Chakras na Prática do Acupunturista, este é um curso online e todas as informações sobre o curso estão disponíveis no link da bio do Instagram, que vai ser direcionado lá para a página da Hotmart, onde tem um vídeo explicativo sobre o curso. E se você quiser, também pode me chamar no direct e tirar as suas dúvidas, tá? Marcar aí uma chamada de vídeo para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas sobre o método. Certo, pessoal? Quero desejar uma boa noite para vocês. Obrigada quem está comigo aqui até o final dessa live. Hoje é só segunda-feira, nós estamos só começando a semana e eu desejo para todo mundo uma semana muito iluminada, de muita segurança, de muito amor, de muita prosperidade e abundância. Gratidão, boa noite para vocês.